Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado, também pelas redes sociais e que nos acompanham aqui na casa. Senhora Presidente, essa semana nós tivemos uma semana atípica. Aliás, faz alguns dias já que esse país vive de forma atípica na política e de forma atípica também na economia, porque em dados momentos que era de se esperar que a Bolsa, por exemplo, caísse, ela subiu. E em dados momentos que esperava que o dólar caísse, que ele subisse, ele caiu. E isso tudo aconteceu justamente pela expectativa. O mercado vive da expectativa e cada vez que o noticiário político anunciava algum fato relevante, o mercado entrava ficava alvoroçado. Mas a nossa preocupação, ela está no grau máximo, de todos. A oposição, ela tem feito vigília aqui nessa casa, assim como o povo tem feito fora dela. A gente tem visto desde o domingo o povo nas ruas. Esse povo que andava praticamente, muita gente falando que as ruas tinham adormecido, mas vieram. E vieram dessa vez diferente. As outras passeatas, as pessoas até iam para as ruas, mas elas iam meio que festivo, mostrando que estavam atentos ao cenário político, mas levando as famílias, tirando selfies, dando tchau. E o Planalto achou que estava tudo bem. O governo achou que estava tudo bem. Não, tudo bem, só eles indo para a rua. Não, já era um recado de que algo não estava bem. E dessa vez as ruas vieram, mas vieram mostrando indignação. Mostrando indignação da seguinte forma: olha, nós não suportamos mais. Mudem o rumo dessa nau. O recado foi dado está sendo dado, aliás. Foi domingo, o governo, além de não dar ouvidos, cometeu um erro tremendo. Resolveu brincar com fogo. Resolveu transformar em ministro o ex-presidente Lula. Ora, é a mesma coisa de que falar de corda em casa de enforcado. Porque no próprio domingo, as pessoas já levantavam cartazes. E o alvo era PT, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. E na terça-feira, senador Cristóvão, o governo disse: não, vamos nomear o ministro. E com agravante, esse ministro não estava vindo com a função propriamente de ministro. Ele estava vindo para fugir da investigação, como ficou claramente, todo mundo suspeitava disso, mas isso depois ficou sobejamente provado nas gravações. Numa delas, cito aqui, o ex-ministro conversava com o sociólogo Alberto Carlos, se eu não me engano. Não sei se é sociólogo, mas enfim, com um intelectual de São Paulo. E ele dizia: a sua saída é o ministério. Você não tem outra saída, porque se você cair na mão do Moro, não tem advogado que tire. E aqui eu quero fazer um parênteses. Não é que o Moro é arbitrário. Não é que o judiciário é arbitrário. É que está mudando uma coisa e muitos advogados não entenderam. Eu vi que vários advogados até fizeram um manifesto, eles estão alvoroçados, senador Cristóvão, porque tem tido uma coisa aqui no Brasil. Antigamente todo mundo dizia: olha, são as brechas da lei. Não é que, às vezes, por falta de cuidado com o processo, ficavam algumas lacunas e os advogados passaram a trabalhar praticamente só nas nulidades, trabalhando só processualmente, sem enfrentar o mérito. Então não importava qual crime o sujeito tivesse praticado. Eles trabalhavam na nulidade do processo, ficavam só monitorando o processo. No momento que tinham uma nulidade, eles vinham. Isso aconteceu até com operações importantes, como a Satyagraha e tantas outras, aquela do Daniel Dantas. Mas agora aconteceu uma evolução muito forte, tanto nos quadros Senador da polícia, Medeiros. E eu sou testemunha disso, Senador Medeiros. quanto... Sim? Vossa Excelência me permite? Só deixa eu concluir, senadora. Mas nesse andar da carruagem de algumas décadas para cá, tanto o aparelho policial se capacitou. Hoje é difícil você encontrar, até na polícia militar, gente que não tenha ou começado
ou que não têm um curso superior. Os organismos policiais evoluíram muito, se instruíram mais e passaram a ter mais informações e mais cuidado com os direitos, inclusive. Isso melhorou, isso não piorou. Tem muita gente dizendo que nós estamos vivendo um estado policialístico. Erros podem ocorrer, mas aqui ou acolá, não tanto como antigamente. Antigamente era pior, porque as operações elas iam para o... E é isso que está incomodando. Por isso que eles dizem, olha, se cair na mão do Moro, eu não estou dizendo que o Moro não erre, mas os dados têm mostrado que tem errado menos do que a média. Tanto é que boa parte das suas... boa parte não, que de todas as suas decisões, 3,8% foram reformadas nas instâncias superiores. Concedo uma parte à senadora Vanessa Graziotin. Eu agradeço, senador Medeiros, e já peço desculpas. Ontem... Vossa Excelência havia me pedido a parte, acabei eu não concedendo. Mas agradeço muito a parte e peço desculpas também de fazer esse a parte sentado na mesa. Mas no dia de sexta-feira é possível, não é, senador Cristóvão? No dia de sexta-feira é possível. Senador, eu quero concordar, senador Medeiros, quando Vossa Excelência destaca o avanço que nós estamos tendo no país em relação às instituições, sobretudo às instituições de investigação. Eu creio que a gente tem que conviver, nós temos que aprender a conviver com esse aspecto, porque é uma parte importante, não vejo como única, mas é uma parte importante na luta do combate à corrupção. E fico feliz de Vossa Excelência me dar essa oportunidade, porque tem muita gente que tenta dividir, aliás, tudo está dividido. O Brasil, hoje, tem um lado e tem um outro lado, não é assim. Então, questionam e dizem, tentam incutir na cabeça das pessoas que quem é contra o impeachment é contra a Lava Jato. Não é verdade. Da Lava Jato, nós temos alguns reparos. Eu pessoalmente, tenho alguns reparos. Um deles, senador Medeiros, diz respeito a quando a lei não é observada, a quando a Constituição não é observada. Você veja, o pedido de prisão preventiva do presidente Lula gerou críticas de todos os lados. Tamanha desnecessidade, o exagero daquela ação, inclusive do senador Cristóvão, que está aqui. A própria condução coercitiva do ex-presidente Lula não está explicada, então nós criticamos apenas isso. E Vossa Excelência, senador, Vossa Excelência, antes de ser senador, é um policial federal, uma carreira bonita, uma carreira importante para o país. Eu, antes de ser senadora, sou farmacêutica. Mas veja, Vossa Excelência lembrou o Satyagraha. Satyagraha era dirigido por quem dentro da Polícia Federal? Qual era o delegado que presidia o inquérito? Delegado Protógenes. Delegado Protógenes foi eleito, posteriormente, deputado federal pelo meu partido no estado de São Paulo. O que aconteceu? A Satyagraha, para quem não lembra, era uma grande operação, senador Lindbergh, uma grande operação voltada principalmente para as empresas de Daniel Dantas, com esquemas de corrupção muito parecidos com o que nós estamos vendo hoje. Pois o delegado Protógenes respondeu o processo administrativo, respondeu tudo, e sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu o emprego, ele perdeu o mandato. Por quê? Porque vazou informações. Vazou. Essa é uma das maiores injustiças que eu já vi na minha vida, porque vazou informações. Então é bom a gente ficar relembrando essas coisas que aconteceram não na década passada, mas agora. Ontem, antes de ontem, que está muito vivo ainda na nossa memória. Mas no mais, senador Medeiros, eu acho que é isso. A gente vive um momento muito conturbado e por isso mesmo, quando o momento ele é muito delicado, a violência está crescente na rua, eu me preocupo muito com isso, é que a gente tem que ter muita cautela, muita paciência e muito diálogo. Eu vejo que muitos falam em diálogo, mas não querem diálogo. O que querem, repito, é sair da crise, e sair da crise parece que é uma coisa de uma varinha mágica, tirar a presidente do poder e acabou-se. Desculpe, eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concedeu. Senador, me permite só para fazer uma referência. Senadora Vanessa... Depois eu. Eu estou totalmente de acordo com a senhora que fazer críticas ao comportamento do juiz Moro e de outros não quer dizer que é contra a Lava Jato. Da mesma forma, ir às ruas se manifestar contra o governo e definir o impeachment não quer dizer que é golpista. Mas tem havido esse discurso, ou seja, um santo de um lado, né, e os pecadores de outro. A coisa é mais complicada e a gente não está trazendo essa complicação aqui para dentro. Os limites, por exemplo,
do juiz Moro e do Lava Jato. Tem que se discutir, sim, quais são os limites legais, mas tem que se discutir o que é que está por debaixo de tudo isso. Na época que o Protógenes divulgava aquelas fitas contra um banqueiro, se eu não me engano, muitos do que hoje criticam o Moro defenderam o Protógenes. Muitos. Tinha um procurador, que eu não lembro o nome, da República, que convocava a imprensa para dizer o que ele estava apurando. E o PT e outros partidos progressistas apoiavam e elogiavam. Como era o nome dele? Francisco. José Francisco Alves. José Francisco Alves. E todo mundo apoiava. Essa falta de coerência de um lado e do outro é que é lamentável. Eu estava até falando para o senador Lindbergh um desses dias. Se o presidente Lula, agora, como ministro da Casa Civil, colocar uma política fiscal austera, como ele fez no começo do governo dele, é capaz do senador Lindbergh apoiar, que ele acha que a austeridade leva à recessão. E é capaz do PSDB ficar contra, apesar de vir defendendo isso. Essa mudança de posição, conforme quem está no poder, é que está levando à crise. Mas, senador, como estamos segunda, a gente pode conversar. O que realmente me preocupa é como a gente está mudando, não só nós de lado, o povo mudou de lado. E se nós não entendermos isso, nós que nos consideramos progressistas, vamos ficar cada vez mais isolados. Senador Lindbergh, hoje de manhã, vendo a televisão, as pessoas acampadas na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, eu me lembrei que pouco tempo atrás era no ABC, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos. Outra coisa, e a gente vai dizer, mas agora são pagos. Já tem uma diferença aí fundamental, Fiesp e Sindicato dos Metalúrgicos. Mas não é isso que eu estou dizendo? É. Onde é que nós erramos? O que não podemos é dizer, o povo está ali por causa de sanduíche. Ou dizer, são coxinhas. Nós erramos em alguma coisa, e mais ainda grave. Era na frente dos metalúrgicos, no ABC, gritando Lula lá. Agora, em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, gritando Lula preso. Lula lá. Lula lá na cadeia. Ou seja, eu não vou discutir se é justo ou não. Mas as lideranças nacionais que estavam no ABC, no metalúrgico, gritando Lula lá, eu fazia parte desses. E não estava errado. Nós erramos, nós perdemos. Dito de outra maneira, nós perdemos tanto a legitimidade que o debate aqui todo é em cima da legalidade. Quando a gente diz, e não está errado, mas é limitado, quando a gente diz, o juiz Moro não poderia ter solto aquelas gravações, a gente está discutindo a legalidade. Mas o povo está com a legitimidade querendo saber o que acontece. Nós não estamos sabendo casar os dois. Nós estamos do lado da legalidade, e é correto, mas não basta. A esquerda tem que estar ao lado da legalidade que existe e da legalidade, da legitimidade que o povo quer. Hoje, vocês estão definindo a legalidade sem trazer o discurso da legitimidade, que é o que o povo quer. E isso é um suicídio político. Quando a presidente Dilma nomeia o ex-presidente Lula, é toda a legalidade que ela tem. Tanto a legalidade de nomear, e eu até estranho que um juiz possa interromper isso, quero dizer que eu estranho, eu não entenderei, mas estranho. Ela tem a legalidade, inclusive, se for verdade que queria proteger o Lula, ela tem direito do ponto de vista legal, mas não é legítima. E ela não levou em conta aquilo que o povo quer, que é o que dá legitimidade. O povo não queria essa nomeação. E povo é uma palavra muito abstrata, porque alguns podem dizer, não era o povo, era uma parcela do povo, porque só tinha 4 milhões, e são 200 milhões. Então, mas de qualquer maneira, o espírito nacional, a imaginação, o que chamam por aí o imaginário popular, que é o que dá legitimidade, às vezes erradamente do ponto de vista histórico, não dá certo. Lembre-se, senador Lindbergh, que a ideia de defender legalidade sempre foi dos conservadores. Os conservadores que defendem a legalidade, nós defendíamos a legitimidade. Quando vem a ideia das cotas, quantos disseram é ilegal?
porque o direito não é igual. Temos que ter direito igual, é vestibular. Nós defendemos as cotas, quebrando naquele momento a legalidade, porque era legítimo abrir vagas para para mudar a cor da cara da elite brasileira. O que é que a gente fez? A gente mudou a lei. Criou uma lei das cotas. Mudou a lei. Mas não é uma quebra de ilegalidade, senador. Não, era ilegal naquele momento. Não Tanto era. fizemos É uma lei. constitucional, porque todos são iguais. Não, constitucional. Peraí, constitucional. E tem que ter os mesmos direitos. Isso, constitucional. Mas Às vezes, a igualdade a gente busca na diferença. Era constitucional, mas não estava na lei. Foi preciso fazer uma lei. E eu fui reitor, eu tentei fazer isso. E não foi possível no primeiro momento, porque entravam com habeas corpus, entravam com mandado de segurança, entrava com ação popular e impedia, em nome da lei, da legalidade. Foi preciso, mas havia uma legitimidade que se queria. Foi preciso casar os dois. Não ficamos presos à lei como ela é. Mudamos a lei para não sermos ilegais. Esse é o desafio dessa casa. Não ser ilegal e ficar legítimo. Não ser ilegal e ficar legítimo. Pode ser ilegal vazar gravações, vamos supor que seja, mas não é legítimo esconder o que está ali dentro. Viu o problema? Não é legítimo esconder diálogos entre pessoas suspeitas de alguma coisa. Não é legítimo, mas talvez seja legal. Como casar esses dois? A gente não está discutindo aqui. Mas eu vou deixar falar isso da minha vez, senador Medeiros. Desculpe ter tomado o seu tempo. Com a palavra, senador Lindbergh. Senador Medeiros, bom dia. Tivemos aqui ontem no debate e continuamos no dia de hoje. Hoje é um dia importante para a gente, porque nós vamos fazer mobilizações em todo o país, todas as capitais brasileiras, mobilizações democráticas. Aliás, elogiar a postura do governo paulista, porque estava marcada a passeata para o dia de hoje, e ele pediu para as pessoas que estavam na Paulista se retirarem dali, que havia uma passeata marcada, as pessoas não saíram, ele está retirando as pessoas. Temos essa preocupação, porque a passeata estava marcada, uma passeata nossa, inclusive com a presença do nosso ex-presidente, hoje ministro Luiz Inácio Lula da Silva, ali na Paulista. Então, já estava reservado anteriormente essa data para a gente. Mas eu vi Vossa Excelência falando do cientista político Alberto Carlos Almeida, que falava: presidente Lula, o senhor virar ministro é a única saída em relação ao Moro. E Vossa Excelência citou isso, só que Vossa Excelência não leu a transcrição até o final. Porque nessa transcrição, no debate com Alberto Carlos Almeida, o Lula disse: não, eu não quero assumir por causa da questão do foro. Não vou virar ministro por isso. Nessa conversa que Vossa Excelência falou, está Lula dizendo isso. Eu pergunto a Vossa Excelência: Vossa Excelência não acha o STF isento? Independente? Vossa Excelência acha que o STF vai dar uma proteção ao ex-presidente Lula? É claro que não, senador. Na verdade, quem perde com isso é o presidente Lula, porque ele perde a capacidade de recorrer nas instâncias. Eu tive com ele esse período, senador Cristóvão. Ele passou uma semana para se decidir. O que atrasou a decisão foi essa questão, sim. Ele virou ministro por uma questão que ele entendeu um apelo da presidenta Dilma, por de fato reconhecermos que é uma crise política seríssima que nós vivemos, e ele dá um fôlego ao governo, porque ele tem capacidade de articulação maior, com lideranças aqui do PMDB, do PR, de vários outros partidos. Então, ele assumiu por isso. Agora, eu aqui tenho cobrado, porque a questão da legalidade não é uma questão menor. Eu tenho cobrado daqui, eu acho que esse é um momento que vai ficar marcado, senador Medeiros, na história do país. Daqui a 30 anos, nós vamos estar visitando esses momentos. Eu acho que o papel de cada um nesse momento é fundamental. A gente não entender em relação ao presidente Lula, senador Cristóvão, eu acho que assim, é uma caçada, cheia de ilegalidades. Aquela condução coercitiva, eu não me canso de repetir, aquilo foi um espetáculo. Conduzido, você sabe que ele não foi intimado. A legislação, o artigo 260 do Código de Processo Penal diz o seguinte: você tem que ser intimado e se negar a depor por 2 vezes. O presidente Lula não foi intimado. Aquilo foi um espetáculo. Fizeram para ele as mesmas perguntas que tinham feito
Em outros depoimentos não tinha nada de novo ali que justificasse uma condição coercitiva daquela. Mas não só isso. Depois aquele promotor de São Paulo, Cássio Cosserino, pedia a prisão preventiva dele, que até os líderes do PSDB aqui discordaram da fragilidade. Aí o fato de ontem, que o Brasil aplaudiu, sai em todo canto, como, pessoal, veja bem, é uma interferência política do juiz Sérgio Moro, porque no dia que ele foi nomeado ministro, ele fez um ato, senador Cristóvão, para causar impacto na opinião pública, para incendiar as ruas. Ele está convocando para incendiar as ruas. Será que a gente não vê isso? No momento decisivo dessa luta política que a gente está vivendo? Nós vamos aplaudir? Ah, Moro, 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 porque a opinião pública está fazendo isso? Vocês, se não tiverem uma posição clara, isso vai ficar registrado na história dos senhores. Aí eu trago aqui, ainda bem, uma voz sensata aqui no dia de hoje, a editorial da Folha de São Paulo, que é um editorial que marca, porque é um momento de tanta covardia, de tanta gente que não se posiciona nesse momento, que eu acho que o editorial da Folha coloca o pingo nos is aqui também. É um editorial, eu acho, histórico da Folha de São Paulo. Que ele começa o seguinte, é muito importante, por isso que eu vou ler aqui e devolvo a Vossa Excelência. Em momentos de crispação nas ruas como esse, que o Brasil conhece, nada mais importante que dispor de instituições sólidas e equilibradas, capazes de moderar o natural ímpeto das manifestações e oferecer respostas seguras dentro de um quadro de legalidade. Preocupam, por isso, os sinais de excesso que nos últimos dias partem do Judiciário, precisamente o poder do qual se esperam as atitudes mais serenas e ponderadas. Não se trata de relativizar o peso das notícias acerca da Operação Lava Jato, ou de minimizar o efeito político e jurídico das gravações telefônicas divulgadas nessa semana. O imperioso combate à corrupção, entretanto, não pode avançar à revelia de garantias individuais e das leis em vigor em nosso país. Tal lembrança deveria ser desnecessário no Estado democrático de direito, mas ela se torna relevante diante de recentes atitudes do juiz federal Sérgio Moro, em geral, cioso dos seus deveres e limites. Talvez contaminado pela popularidade adquirida entre os que protestam contra o governo da presidenta Dilma Rousseff, Moro despiu-se da toga e fez o povo brasileiro saber que se sentia tocado pelo apoio às investigações. Ocorre que as investigações não são conduzidas pelo magistrado. A este compete julgar os fatos que lhe forem apresentados, manifestando-se nos autos com a imparcialidade que o cargo exige. Demonstrando temerária incursão pelo cálculo político, resolveu assumir de vez o protagonismo na crise, ao levantar o sigilo de conversas telefônicas de Lula, bem no momento em que o ex-presidente se preparava para assumir a Casa Civil. Coisa que eu tenho falado desde ontem aqui. Por repulsiva que seja a estratégia petista de esconder o ex-presidente na esplanada, não cabe a um magistrado ignorar ritos legais a fim de interromper o que, sem dúvida, representa o mal maior. Pois foi o que fez Moro, ao franquear a todos o acesso às interceptações e transcrições, que, como regra, devem ser preservadas sob sigilo. Ao justificar a decisão, Moro argumenta de maneira contraditória. Sustenta que o caso, por envolver autoridades com foro privilegiado, deve ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, mas tira da corte a possibilidade de deliberar sobre o sigilo das interceptações. Pior, a lei, senador Medeiros, que regula o tema é clara. A gravação que não interessar à prova será inutilizada. Quem ouviu as conversas de Lula pôde perceber que muitas delas eram absolutamente irrelevantes para qualquer acusação criminal. Por que, então, foram divulgadas? Ademais, a conversa entre Lula e Dilma ocorreu depois que o próprio Moro havia mandado ser interrompido a escuta,
Acerca disso, o juiz, a princípio, não se pronuncia. É sem dúvida importante que a população saiba o que se passa nas sombras do poder. Daí não decorre, obviamente, que os juízes possam dar de ombros para as leis, mais do que nunca. O exemplo deve partir do Poder Judiciário. Sua eventual desmoralização é o pior que pode acontecer. Está aqui. Está aqui. Eu só... Senador Medeiros, eu, mais uma vez, vou abusar. Tivemos aqui um debate sexta-feira passada que foi dessa maneira. Lembra? Então, acho que a gente pode fazer com o senador Donizete. Eu assino embaixo disso. Assino embaixo satisfeito. Agora, deixa eu dizer... Mas Vossa Excelência assina hoje, porque, sinceramente, eu estou para esperar um pronunciamento de Vossa Excelência. Você sabe que a minha admiração pelo senhor. Pronunciamento eu não fiz. Mas eu estou para esperar um pronunciamento do senhor nesses termos. Pronunciamento eu não fiz. Defesa da legalidade. Até agora eu não vi. E muita gente boa aqui dentro. Não, mais de uma vez aqui eu disse, quando houve o debate, na hora do filho, eu disse, os dois lados estão certos. Ou os dois lados estão errados. Eu disse aqui que o senhor estava no lado certo de reclamar, mas os outros estavam no lado certo de querer saber. Então, deixa eu lhe dizer. Eu me preocupo muito o que vão dizer de mim daqui a 30 anos. Até aqui ninguém vai dizer que eu apoiei fatos ilegais, mas eu quero que fique que eu lutei pela legitimidade de nós acabarmos com a corrupção nesse país. E eu temo que o senhor fique com a imagem positiva da legalidade, mas passe a ideia de que foi tolerante com a corrupção. Eu temo isso, que não é justo para o senhor. Da mesma maneira que eu não fiz um discurso sobre a legalidade, embora aqui eu falei sobre a prisão do Lula, da coercitiva, eu falei aqui, fui contra. Eu não vejo razão. Não fui contra, especialmente porque eu não sei das leis. Mas eu disse, não vejo razão para levar coercitivamente. E disse mais, eu não estou falando isso por causa do presidente Lula, que é ex-presidente, não. Eu estou falando dos 117 outros que foram levados. Falei aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu fico feliz de ver um senador trazer essa preocupação com a história. Isso é muito importante, porque vão cobrar. Vão cobrar. Mas ficar só do lado da legalidade, quando o povo quer a legitimidade de limpar a corrupção, e houve, e tem havido, e destruíram a Petrobras, e a Eletrobras está em dificuldade, e o BNDES está sob suspeição. A luta por isso tem que ser feita com força, e daqui a 30 anos vão cobrar quem entrou ou não nessa luta. Agora, essa luta tem que ser feita dentro da legalidade, até mudarmos a lei, porque eu acho que a gente pode mudar as leis. Alguém, inclusive, pode um dia pôr aqui a seguinte lei. Não, pronto. Alguém pode até colocar uma lei. Telefone de parlamentar é aberto para todo mundo ouvir. Pode ser até fazer isso, o que tecnicamente não deve ser difícil de você providenciar. Da mesma maneira que eu defendo que filho de político deva estudar em escola pública, pode se defender. Aliás, que eu defendo que nenhum de nós deve ter sigilo bancário nem sigilo fiscal, como em muitos países do mundo. Aliás, na França, que eu não estou muito certo, acho que não tem sigilo fiscal para ninguém. Todo vizinho sabe quanto foi o imposto de renda do outro. É exagero. Mas político, quer entrar na política? Então abra mão dos seus sigilos. Eu nunca defendi que abrisse mão dos sigilos telefônicos. De repente, pode até ser alguém defender essa ideia aqui. Aí não tem mais como contestar atos como o que foi feito de divulgar aqueles diálogos, que eu também achei irrelevante, a maior parte deles, dos diálogos que foram distribuídos. Coisas que dizem respeito apenas à vida, de fato, privada. Mas só voltando, senador, ótimo ter trazido aqui isso dos 30 anos. O que é que vão dizer de nós? Uma coisa eu sei que vão dizer de nós, até hoje. Pode ser que a gente consiga mudar na próxima semana. Vão dizer de nós que nós ficamos irrelevantes. Que o processo, isso sim me preocupa, e eu venho dizendo há anos aqui, o processo político foi judicializado de tal maneira que nós somos irrelevantes. As leis hoje são definidas pelo próprio Supremo ao interpretar as maneiras que nós escrevemos e que não são claras, ou até coisas que nós não escrevemos ainda, que por conta dos calendários eleitorais o Supremo sai na frente legislando, que não é o papel.
Isso vão dizer de nós, e isso me preocupa também. Aquele Congresso era irrelevante. O povo ficou na rua falando umas coisas e nós aqui dentro falando outras. E sem fazer as leis conforme elas devem ser para dar atendimento à legitimidade que vem da voz do povo. Deveríamos escrever ali em cima como uma provocação do Lindbergh. Pensem em 2046, o que vão dizer de vocês. Devia ter escrito ali. Pensem o que vão dizer de vocês daqui a 30 anos, viu, senador? Inspirado do senhor, devíamos escrever ali. Pensem o que vão dizer de vocês daqui a 30 anos. Todo dia que a gente chegasse, visse ali escrito. É importante. Eu me preocupo com isso. Mas nessa minha preocupação, eu não fico apenas como defensor da legalidade. Eu vou repetir, apenas. Eu quero ser defensor da legalidade, mas eu quero trazer aqui para dentro a legitimidade que vem da aspiração popular e, por isso, eu quero apresentar leis que aproximem o legal do legítimo. Ficar só no legal é coisa de conservador. Ficar só no legítimo é coisa de populista. Eu não quero ser um nem outro. Muito bem, senador. Senador Medeiros, desculpa, mas também estamos na sexta-feira. Eu concordo com o senador Cristóvão, e eu digo, senador Cristóvão, quando eu falo em 30 anos, porque eu, de fato, eu sinto que a gente vive um momento que vai ficar marcado na nossa história. Vamos ter um desfecho em 2 meses da questão do impeachment. Eu espero que o desfecho não seja o desfecho da aprovação do impeachment, porque eu venho repetindo aqui, não há base jurídica para se tirar uma presidenta que foi eleita democraticamente em cima de argumentos de pedaladas fiscais, e eu mais tarde vou entrar nisso aqui. Agora, quanto ao combate à corrupção, senador Cristóvão, deixa eu falar, eu acho que tem que se investigar a todos. O que a gente está cobrando aqui também há muito tempo é um certo grau de seletividade nessas investigações. É como se elas fossem dirigidas ao PT. A gente estava cobrando. Tem vários nomes da oposição que foram citados 1, 2, 3 vezes e eles não faziam nada. Não abriam inquérito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, uma coisa tem que ficar registrado na história. E Vossa Excelência, que conhece essa história recente, viveu de todos os fatos recentes, sabe disso. Olha, senador Cristóvão, antes do governo do presidente Lula, para ser sério, não existia investigação nesse país. Eu tenho falado isso aqui, as pessoas... Sabe quantas operações da Polícia Federal houve em 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso? 48. Era uma média de 6 por ano. As pessoas não se lembram como é que era. A figura do engavetador do Geraldo Brindeiro era uma figura real. O Lula é que começou a nomear sempre o procurador mais votado. E deu uma autonomia grande ao Ministério Público com isso. Porque quando você indica o procurador-geral... Alô? O Geraldo Brindeiro foi o 7º colocado. Eu falei isso aqui ontem, eu tenho repetido sempre isso. Mas é que é o 7º colocado numa lista. Então, nós não tínhamos investigações plenas. Então, a Polícia Federal e o Ministério Público foram outros depois do começo do governo Lula, depois do começo do governo PT. Instrumento de delação premiada veio de onde? Veio do Palácio do Planalto, veio da presidenta Dilma. Só que a legislação de delação premiada é diferente do que eles estão fazendo hoje. Delações premiadas é um ato voluntário. O que está acontecendo, e a gente está se calando quando eu falo da legalidade, e eu volto a repetir, para mim, tem um embrião do Estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, você prende preventivamente por 10, 11 meses. Habeas corpus, que na ditadura, o Instituto Habeas corpus não foi tão desmoralizado como está sendo hoje. Aí você deixa a pessoa 10, 11 meses presa, é uma tortura, e a pessoa acaba delatando. Inclusive, tem vários ladrões delatores saindo cheios de dinheiro, porque delataram e vivem sua vida, e às vezes sem provas. Basta delatar alguém ali. Então, eu, sinceramente, eu acho que é um momento de muita gravidade. Esse momento está lá, eu vi ontem o presidente Eduardo Cunha todo animado com a instalação da comissão do impeachment. Eles nomearam um relator próximo do Eduardo Cunha. Eu não tenho dúvida, eu espero que isso não aconteça. Mas se acontecer a aprovação do impeachment, com essas ações de cessão do juiz Sérgio Moro, com essa caçada contra o presidente Lula, eu não tenho dúvida, senador Cristóvão, dizer que os livros de história lá à frente vão encarar esse momento como um momento excepcional da nossa vida política.
E a nossa tese do golpe, eu tenho certeza que vai ficar registrada nos livros de história. E vai ser uma profunda ferida na nossa democracia, no nosso Estado Democrático de Direito. Por isso eu tenho feito questão de marcar minha posição aqui todos os dias, senador Cristóvão. Eu falo de verdade. Eu estou pouco preocupado se tem uma maioria contra o quê. Eu estou preocupado com o que eu considero a verdade. E se no processo de impeachment se tiver comprovação, provas de que a presidente Dilma cometeu crime, o senhor vota contra impeachment? Não, se tiver prova, só que hoje não tem. Ah, não, mas não houve ainda o impeachment. O impeachment não está aqui. Não, o pedido está feito. Não, o pedido. E sabe o que é que diz o pedido? O pedido pode se fazer a qualquer momento. Não, então tem que ser outro pedido. Aliás, eu até defendo, está um projeto meu aqui, recall. Eu acho que todo mundo, 2 anos depois do mandato, devia ter uma eleição até para... Na Venezuela é assim, você sabe que na Venezuela tem o instrumento do referendo revogatório. Isso. Apesar de dizer Chaves a ditadura, então, vamos Chaves supor que o impeachment é um referendo revogatório. Agora tem que provar que houve crime. Eu sempre disse aqui, não é golpe pedir impeachment. Golpe é dar impeachment sem prova de acordo com a Constituição. O PT pedia impeachment até do Vicente Matheus. O PT pedia de todo mundo. Ele tinha direito de pedir. Tasso Genro fez um artigo na Folha pedindo o impeachment do Fernando Henrique. Tinha direito disso. Agora, não pode fazer impeachment. Então, o que eu vou querer que fique com o meu nome na história, na hora que chegue aqui, se chegar, que pode ser que não passe na Câmara. Se chegar aqui o impeachment, eu vou votar se tiver provas, conforme a Constituição pede, e quero que meu nome fique como votando pelo impeachment. Se não tiver prova, só pela incompetência da presidente, que eu há anos digo aqui que é grande, eu vou lamentar muito e votarei contra o impeachment. Porque o Brasil vai aguentar, claro, o Brasil vai aguentar mais anos terríveis, mas não feriu a lei. Agora, se chegar com provas, eu também vou votar triste a favor do impeachment. Porque eu gostaria muito que a gente não precisasse de impeachment. Como eu, demorei muito, o senhor foi logo no começo que apoiou o impeachment do Collor, eu demorei muito a entrar naquilo, muito, porque eu sentia, como professor, o lado pedagógico de tirar um presidente no meio. É ruim para a formação democrática de um povo. O povo precisa saber, ao votar, vai ter que aguentar 4 anos, mesmo ruim. Vote bem, pense bem. Agora, cometeu crime, não. Aí não tem jeito. Então, eu creio que 30 anos atrás o senhor pensou bem, talvez não pela juventude, como ficaria na história. E acho que não ficou mal na história por ter pintado a cara de verde e amarelo e ter ido para a rua liderando os jovens. Não ficou mal. Você veja que ali no Collor, a discussão do crime de responsabilidade prevê atos objetivos do presidente. No caso do Collor, as pessoas pensam, o Fiat e Elba, não. O que se pegaram foram contas de empresas fantasmas administradas por PC Farias. Dessas empresas fantasmas tinha depósito da esposa do Collor, na mãe, pagamentos de despesa pessoal, reforma do jardim da casa da Dinda. Era isso. E quanto à presidenta Dilma? Vamos ver. Todo mundo pode dizer, está fazendo um péssimo governo. Tudo bem, tem várias opiniões sobre isso. Mas ela é uma mulher honrada nisso aí. Cadê o dinheiro na conta? Cadê a conta no exterior? E eu parabenizo Vossa Excelência, porque eu acho que o critério, nós todos parlamentares, tem que ser o seguinte, de fato, analisar em cima de questões concretas. Tem crime? Não tem crime. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Assim tem que ser o funcionamento. A diferença é que vocês, em geral, não querem nem... Acham que abrir o processo é golpe. Não, abrir o processo está previsto no artigo da Constituição. Agora, a condenação, dizemos assim, é outro artigo. E tem que seguir esse outro artigo também. Não pode ser só o artigo que permite a abertura, tem que ser o artigo que define como é que se faz o impeachment. A verdade é que em qualquer das alternativas eu vou votar triste, porque o ideal é que em política bem feita, com Constituição, não se precise nem votar impeachment. Eu creio que nos Estados Unidos houve uma vez, ou 2, em toda a história. A gente já está na segunda em 4 presidentes. Vai ser muito ruim para a juventude. Segunda não, teve Getúlio também. Na verdade, a lei do impeachment surgiu em 50. Sim. E tentaram dar o impeachment Getúlio pouco antes do suicídio. Ele ganhou. Depois suicidou. Sim, mas chegou a ver o julgamento? Chegou. E ele ganhou. Eu confesso que eu não lembrava disso. Não. É verdade. Não lembrava. Pois bem, é uma pena que a gente tenha que fazer votação, mas se for preciso, tem que fazer. É uma pena votar pelo impeachment, mas se for preciso, tem que votar. E vamos ficar na história. Aí
os que vão analisar que digam. Eu me preocupo muito com isso e vou insistir. A gente deveria mesmo pensar, não estou fazendo isso só de brincadeira, devia ter escrito ali. Lembrem-se o que vão dizer de vocês os livros de história, a partir daqui a 20, 30, 40 anos e para sempre. Vale a pena. Deveríamos propor uma coisa formal nesse sentido. Senadora Vanessa, só peço mais um tempinho, porque eu falei só por 3 minutos, tá? Desculpa, viu, senador Medeiros? Não, é só para garantir ali, senão ela me corta. Mas, senador Lindbergh, só colocando aqui, eu quero louvar mais uma vez, viu, senador Cristóvão? Eu disse ontem que, se ele deixar de ser senador, com certeza já está garantido como um advogado para fazer sustentação oral, porque é muito competente. Porque ele faz, o senador Lindbergh, após o discurso dele, ele faz parecer o seguinte: primeiro, o Brasil passou a existir depois do governo do PT. Segundo, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, nada cometeu e nada errou. E ele faz parecer que quase convence. Tem que ser louvado a capacidade do senador Lindbergh. Mas vamos lá. É sobre a legalidade. E quando o PT, competentemente, coloca o senador Lindbergh aqui para fazer, faz com muita inteligência. Porque o senador Lindbergh, ele se prende às filigranas e os detalhes legais que faz parecer, de repente, que toda essa operação está ilegal. E eu digo o seguinte, veja bem, a lei do sigilo, ela não é uma lei em si mesma. Existe uma coisa acima dela que norteia tudo. Existe, aliás, acima de todo o arcabouço jurídico nacional, existe um negócio chamado, existe um guarda-chuva chamado Constituição. E qualquer coisa que esteja fora desse guarda-chuva está se molhando. A Constituição, ela diz o seguinte, que a lei só poderá restringir, isso está lá no artigo 5º, inciso 51. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais se ela ferir a intimidade ou o interesse social, ou se o interesse social exigirem. Na verdade, o que o interesse social exige, nesse caso, é a publicidade, porque não tinha nada da intimidade do ex-presidente Lula, ou muito menos do da presidente ali naquele caso. A regra, na verdade, é a publicidade. É a publicidade. Aliás, tinha um jurista norte-americano que dizia o seguinte: em matéria de poder, não existe melhor detergente do que a luz do sol. Mas deixando as filigranas e os detalhes legais de lado, até porque essas questões o PT faz inteligentemente como estratégia de trazer para o campo da tecnicidade, do campo processual, faz inteligentemente porque é difícil demais enfrentar o mérito. Eu tenho dito, e me perdoe a analogia, mas a situação nesse momento é quase como falta batida por Rogério Ceni. É no ângulo, é sem defesa. Então tem que partir para o lado processual mesmo e tem que arrumar um advogado competente, e fez muito bem. Agora, existem algumas coisas que estão muito claras e patentes. Uma delas é o mito da presidente Dilma. Nós já tínhamos um mito. Aliás, o PT teve muita sorte. Tem 2 mitos. O mito Lula e o mito Dilma. O mito Lula desmoronou e eu não preciso fazer força para fazer isso porque a população está nas ruas, as pessoas estão nas ruas e isso já está claro. Mas existe um mito que ainda está construído. O mito 1 da presidente Dilma. Mito da honestidade. Vejamos bem. A presidente Dilma foi chefe do Conselho da Petrobras, do Conselho Administrativo da Petrobras. Ela foi chefe da Casa Civil. Ela é presidente da República. E aí vamos lá. Como chefe do Conselho da Petrobras, nós tivemos Passadinha, nós tivemos toda essa coisa que aconteceu na Petrobras, a presidente Dilma estava lá. Ou a presidente Dilma é extremamente incompetente, ou ela sabia de tudo. E ficou muito claro naquele momento que a Venina, alguém aqui se lembra da Venina? Venina era uma funcionária da Petrobras, uma técnica, extremamente competente, segundo dizem. Essa senhora, em determinado momento,
pegou no rabo dessa jararaca que estava lá dentro da Petrobras. Ela descobriu o fio da meada de tudo isso que aconteceu agora. E ela manda memorandos aos seus superiores. E, de repente, começa um processo administrativo com essa mulher. Aí alguém teve uma ideia maravilhosa. Falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ela para Singapura. Mandaram ela lá para Singapura, sabe para quê? Para estudar. Ela ficou para lá. E ela abriu a boca e contou tudo. Falou sobre o Paulo Roberto Costa, falou sobre todo mundo. E eu me lembro da entrevista da então presidente da Petrobras, a Graça Foster. Olha, eu nunca vi tanta disfarçatez numa entrevista daquela. Ela disse o seguinte, olha, eu fiquei sabendo e falei para fulano, olha, a Avenina se ressente. Bem, esse foi um enredo, mas isso tudo sob as vistas ou não vistas da ex-presidente Dilma. Então aí é o seguinte, ou ela não tinha capacidade gerencial, porque era outro mito. A mãe do PAC foi eleita numa das coisas porque era extremamente uma gerentona. E nesse caso, ou ela sabia ou ela foi incompetente. Então cai por terra o mito da capacidade gerencial. Aí fica em dúvida, ou o mito da honestidade ou da capacidade gerencial. Na presidência da República, senador Cristóvão, tudo isso que está sendo provado aí da Lava Jato, que foi para a campanha, não foi o senador Lindbergh que foi beneficiário, não. O projeto principal do PT era da presidente Lula. Agora, nas delações, por exemplo, do senador Delcídio, a presidente Dilma comete o que eles chamam de cegueira voluntária. Diz que, ao falar sobre alguns montantes, sobre o João Santana, falou, não, isso é problema do Lula. E é o que o então senador Delcídio disse, presidente, é a sua campanha. Então, assim, porque eu não vi, eu não sou culpado. Não. Estão confundindo CPF com CNPJ. A presidente, a instituição, a candidata Dilma, se houve crime na campanha dela, ela é responsável sim. Eu não peguei um centavo, eu não pus um centavo no bolso, até acho que não. Mas você tem a responsabilidade objetiva. Isso aí é que nem aquela história do avião Legacy que bateu no avião da Gol. Que culpa tinha a empresa Gol daquele avião ter atropelado? Mas ela tem que indenizar todos os passageiros. Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado responsabilidade objetiva. Eu sou o candidato, é minha campanha. Aconteceu um crime dentro da campanha, eu sou o responsável, não tem como. O senhor é dono de uma empresa, um funcionário seu atropela uma pessoa e mata. Responsabilidade objetiva, o senhor vai ter que indenizar aquilo lá, é a sua empresa. O senhor tem essa responsabilidade. O que o CPF seu tem nisso? Nenhuma, mas você como empresário é responsável por aquilo. Então são mitos que foram construídos que de repente diz, olha, a presidente Dilma é uma mulher honesta e ela deve ficar no governo porque não tem nada contra ela. Não, nós estamos falando de governo, não se pode confundir uma coisa com a outra. O mito da capacidade gerencial. E aí eu não preciso falar nada. Ontem só de ter esse rebuliço todo, a Bolsa subiu 6 pontos, o dólar descambou. Em todos os momentos que teve alguma chance desse impeachment se reviver, o mercado se alvoroçou, porque estão desesperados, e não é por nada. É porque não é por causa da política econômica da presidente Dilma, do governo da presidente Dilma, é pela falta dela. Não existe um rumo, na verdade é essa. Vossa Excelência, senador Cristóvão, e não é confete, quantas vezes subiu aqui dizendo, olha, nós precisamos de um rumo, nós precisamos de uma saída. E aí, como se avolumou esses montes, essa avalanche de denúncias, essa avalanche de fatos que atropelam cada momento, eu imagino quão difícil é para o senador Lindbergh, para a senadora Vanessa, para a senadora Gleice, eu digo para a zaga do governo aqui, ter que defender isso aqui tudo. É terrível, é que eles são habilidosos, têm muitos anos de tribuna, mas não é fácil, porque a cada momento se atropela um fato acima do outro. Ainda está controlando um, defendendo um, já tem que ter defesa para o outro. É muita coisa. E não tem como você dizer, olha, não aconteceu. Só de dinheiro, fato, que já entrou de volta para os cofres da União, é mais de 2 bilhões que o Ministério Público já trouxe. Então é por isso que eu digo, nós temos que ter, obviamente que o PT tem toda a legitimidade para fazer a defesa.
Agora, nós temos que, do outro lado, a oposição fazer o contraponto. 1, protegendo o Judiciário. 2, protegendo o Ministério Público. 3, protegendo a Polícia Federal. E eu digo isso porque o atual ministro, que acaba de entrar no Ministério da Justiça, foi por demais infeliz. Mas de uma infelicidade que eu creio que ele não vai bater de novo esse recorde. Ele atacou a Polícia Federal no seu discurso de posse. De formas transversas, ele deixou claro o desprezo por essa instituição. E aí eu remeto, vamos falar um pouquinho da Polícia Federal, senador Lindbergh. Vossa Excelência, com a habilidade que tem, disse que foi só após o governo do PT que a Polícia Federal começou a investigar e que o Ministério Público falou. Eu fiz agora há pouco um retrospecto histórico disso e eu digo uma coisa. 1994, Itamar Franco, ele colocou mais de 5.000 policiais federais aqui nesse país. 4.000 e poucos só da Polícia Rodoviária Federal, mais outros concursos da Polícia Federal. Acontece que isso tem uma maturação, senador Cristóvão. Você não pega um professor universitário e ele entra e no outro dia ele apresenta uma pesquisa que vai ganhar o prêmio Nobel. Não acontece isso. Ele vai maturando, ele começa a fazer a pesquisa, ele começa a conversar com outros, ele se ambienta na comunidade acadêmica e aí ele começa a produzir cientificamente. Tem um período de maturação. Até que uma instituição, alguém que entra no concurso, passe a dar a tônica na sua corporação, demora. E eu faço um marco legal. Eu digo que quem fez, na verdade, uma revolução no Ministério Público, na Polícia Federal, se chama Itamar Franco. Porque esse tanto de jovens que entraram, boa parte deles com curso superior, com muita energia, eles revolucionaram a Polícia Federal, revolucionaram a Polícia Rodoviária Federal, revolucionaram o Ministério Público e o Judiciário brasileiro evoluiu muito. É uma nova gente, foi um Brasil subterrâneo que começou a surgir. E os frutos estão saindo agora. Tanto é que a velha guarda dos advogados, eles estão atordoados, porque eles estavam acostumados a trabalhar nas filigranas das leis, regulamentos, nas brechas da lei. Estavam acostumados a fazer advocacia processual. E agora não, eles estão tendo que enfrentar o mérito. E quando o cientista Alberto disse para o Lula, olha, lá é pedreira. É justamente por isso, é porque as cortes não estão conseguindo reformar o que está fazendo aqui. Então, esse marco, essa Polícia Federal, ela tem que ser protegida. E, infelizmente, o ministro entrou e fez pior do que o ministro José Eduardo Cardoso. Porque o ministro José Eduardo Cardoso, eu diria, o Tomás Bastos, ele era um advogado do Lula, mas ele tinha postura de ministro da Justiça. Pelo menos na frente das câmaras, ele tinha uma fleuma. Ele preservava as instituições. O ministro José Eduardo Cardoso, menos um pouco, deu umas deslizadas. Logo de cara, recebeu os advogados das empresas da Lava Jato. Estava fazendo daquilo ali um puxadinho para combinar a estratégia. Foi pego, ele mudou a estratégia, mas manteve uma fleuma. Agora, o ministro não que entrou ontem, ele já entrou esculhambando tudo. E pena que a presidente Dilma está indo na mesma linha. Ela está começando a entrar para fazer uma defesa. Eu acho que a defesa tem que deixar nas mãos hábeis dos advogados. Vamos deixar cada coisa no seu fórum, porque processo se discute no fórum adequado. Processo se discute nos autos. Mas eu vejo que está começando a se demonizar muito. No afã de combater o Moro, e o Moro, não estou defendendo que não tem um compromisso com o erro. Se o Moro errou, tem as instâncias para coibir seus erros. Agora, nós temos que preservar as instituições. O Judiciário é uma delas. E ontem eu vi o Judiciário muito, mas muito revoltado. Porque eu vi alguns senadores dizer aqui, o presidente Lula fala daquele jeito, ele xingou daquela forma, porque ele é um homem do povo e ele se comunica com o povo. Não, o povo não se comunica desse jeito, senador Cristóvão. Eu sou um homem que vim da roça, e lá em casa, quando alguém falava um palavrão, ganhava a palmatória. Um homem analfabeto, um homem simples do povo. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Nunca vi. Então, quando o ex-presidente Lula se referiu com palavras extremamente desabonadoras a membros do Judiciário, ao Judiciário brasileiro, ao Ministério Público, mostra algo pior, mostra qual é a essência de pensamento dele, mostra a cabeça. Essas gravações todas têm mostrado como é a cabeça do ex-presidente Lula.
é de relativizar tudo. A cabeça do presidente Lula se resume à fala do ministro Mercadante, que na política tudo pode. E não pode. Não pode. Que na política o poder absoluto não é. Existe um negócio chamado democracia. E na democracia todo poder emana do povo. E essa revolta, eu tenho dito, o PT tem que ter cuidado para que no seu discurso de se manter no poder não esteja lutando contra o povo. O povo que colocou o PT no poder está dizendo agora não saia. Tem um vídeo rodando nas redes sociais do ex-presidente Lula, emblemático, onde ele disse: eu quero chegar um dia onde o povo possa colocar e possa tirar, porque todo o poder é do povo. Emblemática a fala dele. E serve para esse momento. Na verdade, é o povo que está na rua. Esse povo que colocou o PT no poder está dizendo: olha, chega, nós queremos vocês fora. E aí é o que para já encerrar, eu digo: talvez o PT devesse lhe consultar, lhe contratar, senador Cristóvão, para fazer uma consultoria. Porque Vossa Excelência chama a reflexão. Vossa Excelência tem dito Cuidado aqui, com esse negócio de consultoria, não está bom? Vossa Excelência tem chamado aqui a reflexão e tem dito mais. Tem conclamado as pessoas a pensarem. E eu tenho dito, no afã de se livrar, o PT tem só se afundado. Porque ataca para todo lado, mas o momento não é de atacar. Então, bom, se a estratégia de defesa for o ataque, estão fazendo corretamente. Mas eu estou percebendo que nessa estratégia de defesa está colocando contra si toda a população brasileira, porque no momento que começou a chamar as pessoas de golpistas, as pessoas foram se enraivecendo. E aquela passeata que antes era uma passeata de mostrar o descontentamento, passou a ser uma passeata de indignação. E ontem eu fui ali na frente do Senado, onde tinha mais de 5.000 pessoas. Eu já comecei a ver raiva. E aí veio o discurso de dizer: não, tá plantando, a oposição está plantando discurso de ódio. Meu Deus do céu, minha cidade tem apenas 200 mil habitantes, senador Cristóvão. Foi pessoal do MST, quando o Lula conclamou aí, foi para dentro de uma empresa lá, invadiu, fez o diabo, invadiram empresas de TV aqui, isso só para citar alguma coisa. Os discursos de Stedley, meu Deus do céu, o que é aquilo? É ódio puro. E o presidente Lula, o ex-presidente Lula é o maior responsável por tudo isso. Sabe por quê? Eu disse ontem, o ex-presidente Lula é um ator, é um comunicador nato. E ele fez o seguinte, ele criou um perfil, o perfil do herói. Mas todo herói tem que ter um vilão. E ele criou um vilão imaginário, ele criou o eles. Quem é o eles? Não sei. Outra hora eram as elites. Mas que elites? Ele sempre conversou muito bem, ele até contava, dizia o seguinte, que ele sentava à mesa com Mária Mato, que ele não tinha dificuldade de conversar com ninguém. Então esse ódio todo era retórica. Tanto é que está provado aí. Eu tenho dito, parece aquele livro do Aloysio Azevedo, o Mulato, que diz que o mulato chegou de Coimbra e era um rapaz muito bonito, dançava valsa muito bem, mas as madames não podiam dançar com ele. Então, em público, elas o enxotavam, mas no privado diz que chamavam para a alcova. Essa foi a relação do ex-presidente Lula com as elites. Então, assim, é uma crônica, ele criou esse perfil do nós contra eles, e agora reclama de dizer que o país está dividido. E eu digo, o país nesse momento não está dividido. Ele está mais ou menos assim, 94% de um lado e 6% do outro. Muito obrigada, senhora presidente.